Olá pessoal, eu me chamo Glauber Loures de Assis, sou professor, tenho doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e esse é o canal Janelas da Terra. No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série Pílulas Sociológicas, que tem a ideia de trazer em poucos minutos, de forma breve, uma provocação a respeito da sociedade contemporânea, tomando como base a obra de algum autor ou alguma autora das ciências sociais. A provocação que eu trago hoje para vocês é a seguinte: a internet ela trouxe mudanças profundas e irreversíveis na forma da gente, tanto eu como você, enxergar o mundo e lidar com as outras pessoas, lidar com a sociedade. E nesse sentido, reclamar não adianta muito. E colocar a culpa em governantes específicos, ou em determinados políticos, ou em algumas pessoas individualmente, não é suficiente. É importante, é necessário a gente se adaptar a essa nova configuração do século XXI. Para nos ajudar a destrinchar um pouco melhor essa provocação, eu vou pedir a ajuda do filósofo e sociólogo alemão Georg Simmel, que na virada do século XIX para o século XX escreveu um texto muito interessante chamado As Grandes Cidades e a Vida do Espírito. Não sei se todo mundo sabe, mas as grandes cidades são um fenômeno relativamente novo na história humana. 100, 200, 300, 400 anos atrás, não era muito comum haver grandes cidades com centenas de milhares de pessoas no planeta Terra. Ainda mais cidades com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, regiões metropolitanas com 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões de pessoas. Isso é um fenômeno novo. E é um fenômeno que trouxe mudanças muito importantes na forma da gente enxergar o mundo, na forma da gente se relacionar com o outro, com o diferente, que alterou, em suma, a vida do espírito das pessoas. Então, a profusão de informações que existe dentro de uma grande metrópole, a profusão de acontecimentos, a complexidade da vida social, os perigos, a insegurança, a incerteza, tudo isso agita o nosso interior e faz com que a gente perceba a realidade de uma forma diferente, por exemplo, da vida no campo, onde as pessoas vão dormir e acordar de acordo com o ritmo do sol, de acordo com o ritmo da natureza, plantam e deixam de plantar e trabalham de acordo com o ritmo também das estações do ano e assim por diante. Na vida da cidade, nós temos sinal de trânsito, aglomerações, multidões, engarrafamento, insegurança muito grande em relação àquilo que a gente não conhece, desigualdade social incrivelmente alta e assim por diante. Isso tudo faz com que a gente tenha uma outra maneira de lidar com a realidade à nossa volta. Uma coisa que a gente pode perceber que é muito claro, primeiramente, é a impessoalidade, que a gente percebe no jeito da gente cumprimentar as pessoas na metrópole e numa cidade pequena. Eu vim de uma cidade pequena, uma cidade chamada Ouro Fino, com 30 mil habitantes aproximadamente. E lá, quando a gente vai na padaria, a gente cumprimenta as pessoas, inclusive pessoas que a gente eventualmente não conhece. Então não é incomum a gente estar atravessando a rua e ver uma pessoa que a gente nunca viu, a pessoa levanta o braço e fala: opa, bom dia, tudo bem, como é que vai? E a gente responde. É uma coisa normal da vida em cidades onde as relações elas são mais próximas. Agora imagina só a gente fazer isso, cumprimentar pessoas que a gente não conhece, na Praça 7 de Belo Horizonte ou na Avenida Paulista em São Paulo. Aí as pessoas vão achar que a gente está meio lelé da cuca, né? Não faz sentido. Então a gente tem uma relação muito mais impessoal nas grandes cidades, mas vai além disso. Sabe quando você fala com uma pessoa está com uma cara de blasé, quer dizer, a pessoa está com indiferença? Para o Simmel, essa é uma característica fundamental também da metrópole. A metrópole produz isso na gente, uma atitude blasé. E nesse caso não é só indiferença, é também uma leve aversão, uma vontade de se afastar do outro, daquele que a gente não conhece. Essa é a forma das pessoas lidarem umas com as outras dentro da grande metrópole. Então imagina só se você fosse se escandalizar com cada garoto abandonado pedindo dinheiro no sinal que você vê, ou com cada pessoa em situação de rua sendo humilhada, ou com cada família na porta de um supermercado pedindo comida porque não tem o que comer. Aí a beleza da modernidade ela ficaria seriamente comprometida, né? Então a gente, de alguma maneira, desenvolve nas grandes metrópoles uma indiferença, uma aversão ao outro, aquele que é diferente de nós. Essa é uma característica fundamental. E aí, pulando da metrópole, e aí desse texto do século XIX para o século XX, e entrando
direto no século XXI, a minha hipótese é que a gente tem agora uma outra mudança muito profunda, análoga em termos dessa relevância à mudança produzida pelas metrópoles na nossa vida do espírito, que é o advento da internet, mais especificamente a das redes sociais. Também altera muito a nossa maneira de lidar com a vida, a nossa maneira de perceber o mundo, nossos horários, a nossa comunicação, e aí, nesse sentido, é produzido um distanciamento ainda maior nosso em relação às outras pessoas, das pessoas umas com as outras. Um distanciamento que ele é paradoxal também, porque a internet, as redes sociais, elas reduzem as distâncias, né? Mas ao mesmo tempo que elas reduzem as distâncias, elas promovem uma relação mais distanciada. Apesar das lives que a gente está vendo por aí durante a quarentena, né? Que produzem também um outro tipo de interação, nas redes sociais a gente não tem mais a corporeidade, a pessoalidade, a aproximação física, né? E a gente percebe muito bem esse distanciamento nas correntes de WhatsApp, que não tem assinatura ou que tem assinatura de pessoas que jamais escreveram um texto, enfim. Aí a gente tem uma nova configuração da internet, das redes sociais, onde existe uma quantidade, uma profusão de informações gigantesca e uma complexidade muito grande, né? De agir, inclusive. Agir se torna complexo, a gente tem uma indeterminação da nossa ação. É muito difícil a gente tomar decisão se a gente tem no mesmo espaço, como é o Facebook, por exemplo, informações que concentram ciência, concentram religião, concentram relações familiares, cultura, política, né, tudo dentro do mesmo lugar, sendo passado aos montes, sendo passado de forma memética, né, e isso tudo produz um estado de espírito específico, que já não é mais o blasé nesse sentido, aquela leve indiferença. Mas uma leve aversão, mas uma grande aversão ao outro, né, que por vezes assume a face de um ódio explícito ao diferente, aquele que pensa de uma forma contrária a nós. Que é uma atitude, essa atitude nova produzida pelas redes sociais, a gente poderia chamar de forma provocativa, e não de blasé, mas de ultra blasé. Agora nós vivemos, nosso estado de espírito é um estado de espírito que traz um ultra blasé. E aí eu lembro de um caso devido pelo Chico Buarque, né? O Chico Buarque falando que ele está acostumado a ver as pessoas elogiarem ele, a ser amado quando ele vai fazer show e tudo mais. E aí ele foi olhar as caixas de comentário pela primeira vez na internet. Quando ele olhou aqueles comentários, aí ele ficou chocado, né? Falou, nossa, eu nunca sabia, eu não sabia, não podia saber que eu era tão odiado assim. Então, quer dizer, aí, na mediação da comunicação feita pelas redes sociais, nós temos uma forma muito diferente, uma forma muito nova, essa atitude de ultra blasé. Então, da mesma maneira que ser blasé, ser indiferente, era, de certa forma, uma condição para a engrenagem da metrópole poder funcionar, esse ultra blasé, essa nova forma da gente lidar com as pessoas, né, esse comportamento psíquico de aversão ao diferente, mantém as coisas girando da forma como elas giram nas redes sociais. Ali também existe uma grande mudança na forma como as pessoas absorvem e circulam informações. Isso vem acompanhado, além disso, da perda da autoridade das fontes que até então eram as fontes confiáveis de aquisição de conhecimento, de distribuição de informação, como é o caso das universidades, como é o caso dos intelectuais, como é o caso dos cientistas também. Então aí nós temos uma nova situação, uma situação do império da forma. A forma da linguagem ela passa a ser mais importante que o conteúdo. Então, um professor titular de uma universidade, um grande pesquisador, acostumado a escrever tratados, livros de 500 páginas, com discussões profundas e complexas, ele não vai conseguir competir nesse novo cenário das redes sociais com quem domina a linguagem do meme, a linguagem da lacrada. Percebe? E aí a gente tem, né, muitos desafios importantes pela frente. E quem soube surfar nessa onda, dessa nova forma de linguagem, desses novos aparatos de comunicação, desse novo dispositivo que é a internet, que são as redes sociais, foram pessoas obscuras, né, como é o caso, sobretudo pessoas bastante obscuras que jamais conseguiriam ter sucesso
né, na política e na comunicação por formas tradicionais, como é o caso do Jair Bolsonaro, como é o caso do Olavo de Carvalho, do MBL, do Mamãe Falei e tantos outros por aí, né, que dominam essa linguagem e essa fórmula da lacração. Né, e essa linguagem ela está aí, ela não vai embora e vai ser cada vez mais um desafio a gente validar uma informação ou demonstrar um fato na internet. Se a gente imagina, por exemplo, que as deepfakes, né, você coloca a foto de alguém num vídeo e parece que essa pessoa é ela mesma falando e não é uma montagem, isso vai se tornar cada vez mais presente, vai complexificar ainda mais a nossa forma de lidar com a informação na internet, vai ser virtualmente impossível a gente distinguir aquilo que é um fato daquilo que é fake, né? Então a gente tem aí um cenário muito desafiador. E agora, né, com o coronavírus, a ciência ela ganhou novamente um ar de respeitabilidade, mas relativo também, né, porque a gente tem ainda assim milhares de pessoas e governos inteiros, como é o caso do governo federal do Brasil, que não se pautam pela ciência. Né? Será que esse poder da ciência em explicar a realidade ele vai se manter depois da pandemia? Eu duvido bastante. Então a quarentena ela nos mostra, inclusive, que bastante claramente que as relações humanas elas se tornam diferentes quando elas são mediadas somente pela internet, né? Agora que a gente está em quarentena, a gente percebe que o isolamento ele também não é fácil, ele produz um estado de espírito na gente que ele é muito diferente daquele que a gente está acostumado quando a gente encontra pessoas e tudo mais. E isso traz dificuldades, mas também traz possibilidades. Esse é um ponto importante. A gente tem visto uma série de atitudes, uma série de intervenções que elas são também interessantes, né, de formas de agregar as pessoas através de encontros virtuais e assim por diante. O próprio fenômeno das lives, né, que explodiu agora, pode ser um caminho interessante da gente tentar encurtar ou diminuir o distanciamento dessas relações feitas na internet. Então, essa é uma pergunta. Quando acabar essa quarentena, como é que vão ser as nossas relações humanas? Como é que elas vão se dar daqui por diante? E essa é a provocação de hoje, né? Voltando aqui ao nosso tema principal. A internet ela traz mudanças irreversíveis na forma como a gente, tanto você como eu também, enxergamos e lidamos com o mundo. Ela mexe com a nossa vida do espírito. Não somos mais os mesmos depois que a internet e que as redes sociais elas emergem. Reclamar não vai adiantar, colocar a culpa em determinados políticos também não vai adiantar, porque não basta, não é suficiente, embora seja importante a gente atribuir responsabilidades e responsabilizações, né? A gente precisa se adaptar ao século XXI. E para isso é importante não só a gente fazer autocrítica, a gente refletir, mas também, e não só consumir cultura. Ver Netflix é legal, mas produzir conteúdo é mais legal. Precisa arregaçar as manguinhas e produzir conteúdo e ocupar esses espaços virtuais. Né? Não adianta a gente ficar se achando moralmente superior a alguém que acredita na Terra plana, alguém que acredita no globalismo, no Foro de São Paulo, na conspiração comunista e assim por diante. Né? No negacionismo climático. É importante também a gente conseguir dialogar, a gente conseguir ser uma parte que influencia também, que está dentro dessa nova configuração. Né? Dialogar, se expor, correr riscos. E nesse sentido, criar vídeos, criar canais de YouTube, criar fóruns de discussão na internet, tudo isso é importante, tudo isso cumpre, de uma certa maneira, uma função. Sob pena da gente virar meros espectadores da história, enquanto as ideias e representantes políticos que a gente mais abomina vão ganhando seguidores por aí, nós precisamos nos adaptar a esse novo cenário, nós precisamos entender que o espírito humano mudou e que a gente, consequentemente, precisa mudar as nossas atitudes e a nossa forma de circular a informação e de se comunicar, para o mundo não se tornar um lugar terrível que a gente tanto teme aí e que a pandemia tem mostrado que é um grande risco, né? Apesar de ser um grande risco, também é uma grande possibilidade e da gente refletir, da gente rever as nossas formas de viver, da gente pensar em outros mundos possíveis, da gente se comunicar de forma diferente. Tá aí a provocação de hoje para a gente refletir um pouquinho.